Boa noite, pessoal. Estamos aqui reunidos mais uma noite para falar de UpChannel, para falar de soluções departamentais, para falar de soluções de segmento. E hoje a gente vai dedicar o tempo para falar principalmente sobre as utilizações em departamentos. Todo mundo nos pergunta, eu vou usar na força comercial, eu vou usar para atender, que departamento que pode usar o UpChannel? E essa resposta ela é sempre muito interessante, porque todos os departamentos conseguem gozar da ferramenta. E a gente sempre fala de atendimento, a gente sempre fala de área comercial, venda mais e atenda melhor, né? Isso é sempre bom falar, é muito tangível, é muito fácil, é muito simples, o UpChannel é essa facilidade. E hoje eu estou aqui com dois parceiros de trabalho que têm bastante experiência em falar de outros departamentos que não os departamentos comerciais e financeiros. E a pergunta que a gente vai responder hoje é para a Carolina da Sara, que ela pergunta em quais outros departamentos a gente pode utilizar o UpChannel para maximizar resultado, para encurtar processo, para automatizar. E a gente, acho que tem a Jaque aqui para falar da parte financeira. Ela é a CFO do Grupo Absoluta. E a gente está com o nosso head comercial, que é o Frank, que tem bastante bagagem em diversos departamentos, em diversas empresas. E aí, gente? Onde é que a gente incrementa em departamentos financeiros e RH? Eu acho que são dois que a gente tem falado bastante, é isso? É, bastante. RH tem sido um departamento que gera muita demanda, né? Em virtude de férias, folha, notificações, informativos, e muitas vezes os funcionários, os colaboradores precisam de alguma informação, e para que isso não venha gerar mais uma demanda, né, pode ser automatizado, onde o UpChannel, o funcionário pode se identificar através ou de um código ou do seu CPF, enfim, e ele pode pegar todas as informações que são necessárias, como o informativo de imposto de renda, né? Lembrando que a gente está no início do ano, as empresas precisam entregar o informativo de imposto de renda, né, para os seus funcionários. Ela pode fazer isso de maneira automatizada, né? Ou o funcionário pode solicitar. Folha de pagamento, mas são dados sensíveis, a gente pode mandar isso de qualquer forma. Existem formas como a gente pode também mandar o documento e fazer uma validação via token, né? Para saber se realmente a pessoa garantir seja, essa segurança. Aquilo que tramita de documentação física ou via canais estáticos, né? Vamos chamar assim de canais estáticos, porque são canais que não têm interação e automação. A gente pode trazer para dentro da ferramenta e entregar para esse colaborador, para esse parceiro, para esse ex-colaborador, que muitas vezes acaba precisando de algum tipo de também documentação, em fluxos automáticos e desonerando a parte do RH de fazer isso de maneira manual. De maneira manual, né? Informativo de férias. Benefícios, informações sobre benefícios, por exemplo, né, que são bastante comuns, às vezes é academia, é um plano de saúde, é um vale transporte, o que quer que você precise, né, interagir com aquele público, né, nesse caso o colaborador, você consegue automatizar isso, reduzindo a carga sobre a equipe do RH, do Relações Trabalhistas, né, como for chamado ali dentro da empresa. Então você consegue reduzir o tempo, aumentar a satisfação e ser até mais assertivo, né? Porque você consegue segmentar isso. A ferramenta permite que você segmente, por exemplo, por assunto, por demanda, e você vai direto ao ponto, reduzindo o caminho que isso, né, iria percorrer, às vezes, de uma pessoa para outra. Eu ligo para o ramal, mas não é com aquela pessoa. Você cria uma árvore ali, por exemplo, né? Exatamente. Até mesmo envio de documentos, né? Um atestado precisou faltar, o colaborador pode fazer o quê? Encaminhar esse documento e esse documento ele vai de maneira automatizada para dentro do sistema de RH. Enfim, tem uma série de situações que o RH, acho que essa é uma das poucas que a gente lembrou agora, né? E você lembrou, já que uma das mais comuns, que é a parte de atestados, porque dependendo do tamanho da empresa, o volume de atestados é considerável. E o atestado, ele também normalmente tem um fluxo. Ele precisa passar antes por um gestor que vai validar aquilo para depois, então, aquilo ir para o RH. Então, você lembrou de um dos mais relevantes. Eu ia esquecendo do... Então, quer dizer, hoje, quando se fala de UpChannel
e fala-se de automação, a gente não tem limitação de consumo de banco de dados. Se eu tenho informação para consumir, eu automatizo, facilito a vida do colaborador, facilito a vida do empresário, facilito a vida do departamento. Exatamente. E acabo tendo muito menos demanda braçal. É aquilo que a gente sempre fala, né, turma? Não dá mais para fazer tudo no braço. Se não for automático, não anda. E normalmente quando a gente fala em ferramentas, né, de automação, normalmente se fala para fora, né, para o cliente externo. Mas a gente tem esse cliente interno que precisa ser atendido tão bem quanto um cliente externo, né? Porque o colaborador, o funcionário, o prestador de serviço, ele é um cliente também da empresa. Até como um exemplo, né? Como é que eu vou atender bem se não me atendem bem? Então, a partir do momento que eu sou bem atendido, acolhido dentro da empresa, é muito mais fácil eu reproduzir aquilo. Hoje cultura, né? Cultura da empresa. Cultura. E aí, lógico, né? Todas as campanhas que a empresa faz podem ser disparadas também, né? Contra Outubro Rosa, Novembro Azul, campanhas para alcoolismo, uso de drogas, até mesmo, né, as campanhas de CIPAT, prevenção, e tem uma infinidade de utilizações que o RH pode se beneficiar com a automatização e a comunicação com seus colaboradores. E uma outra dúvida que fica nesses departamentos aí, a gente acaba tendo, como é que eu vou dizer assim, uma dificuldade, né? Lá o contratante acaba tendo uma dificuldade em dizer como ou o que eu vou automatizar. Como é que funciona esse processo departamental? Ou seja, como é feito, Frank, esse estudo para chegar lá dentro desse prospect, desse contratante e dizer o seguinte, olha, eu vou conseguir te apoiar aqui, aqui ou acolá. Existe um processo de consultoria, existe um processo de navegabilidade para aquela coisa que eu brinco de sentir o cheiro da empresa e ver o que pode ser feito. Como é que é isso feito de uma maneira comercial, Frank? De acordo com o tamanho da empresa, é certo que o RH tem grande demanda. A maior parte das demandas do RH é a mesma em todas as empresas. Grande parte delas, né, são as mesmas demandas. Claro que as empresas têm suas particularidades. Um fluxo um pouco maior passa por mais aprovadores, por mais pessoas que vão validar determinada informação, enfim. E a UpChannel é especialista em estudar essas necessidades, essas particularidades e desenhar o fluxo junto com o cliente. Ajustar com o cliente esse fluxo e apontar para ele, indicar para ele a melhor solução, sempre validando com o cliente, ou seja, a palavra final é do cliente. Né? O que nós fazemos é nos debruçar sobre, né, aquela demanda, sobre cada uma daquelas demandas, porque demandas eles têm o tempo todo, algumas são simples, algumas é pedir e receber, outras não, elas percorrem um caminho que às vezes é até um tanto longo. E nós analisamos esses caminhos e, por exemplo, ajudamos o cliente até mesmo a criar um SLA para aquilo. Orientamos ele a criar talvez uma pesquisa de satisfação, por que não? Insere ali junto uma pesquisa de satisfação, como é que foi esse atendimento? Então, visando melhorar aquele processo. Com isso, você otimiza a atividade daquele setor, né? Estamos falando aqui daquele departamento, RH, você otimiza e libera as pessoas para trabalharem muito mais em inteligência do que na movimentação de processos, na movimentação parte burocrática, né, Frank? Exatamente, né? Libera da parte burocrática. Perfeito. E complementando isso que o Frank falou, a gente está falando de RH, mas no nosso processo, né, o processo da UpChannel é o quê? É uma venda consultiva. Normalmente o cliente entra com uma demanda, que são demandas comuns a todos, que é o quê? Preciso melhorar o meu atendimento ao cliente, preciso melhorar meu suporte, as minhas vendas que entram via canais digitais, elas precisam ser mais bem atendidas. E no processo de implantação, no processo de conversa com o nosso cliente, a gente vai entendendo melhor do negócio dele e vamos enxergando novas possibilidades. A gente tem um caso, é legal falar isso aí, a gente tem um caso de um cliente que contratou a ferramenta, entendendo que ele precisava da ferramenta na área comercial e que ele estava desesperado em área comercial. E ele foi ver, o grande ganho foi em um outro departamento que ele nem imaginava que precisava da ferramenta. Então, quer dizer, né, a Jaque fica feliz com isso, mas eu brinco que o financeiro, né, a turma do financeiro sempre pensa diferente. A gente tem um grande diferencial, né, Jaque? Porque a gente não debruça a ferramenta em um centro de custos. Não.
Ou seja, ela é rateada para todo mundo, todos os atende todo mundo. departamentos ajudam a pagar a ferramenta. Sim. Então, muitas vezes lá, o financeiro, né, que goza muito da ferramenta, o administrativo, o operacional, é muito bom, gente. A gente não comercial, precisa ficar mandando segunda via de boleto o tempo inteiro. O cliente pode pegar sozinho. Nota fiscal também. Então, assim, é legal falar porque esse processo consultivo é o nosso DNA. Sim. Né? A gente sempre briga que a gente deveria cobrar por isso, né? Que a gente deveria ser um produto apartado, mas culturalmente é algo que acontece em todos os projetos. A maior parte dos players não tem essa consultoria, não presta esse serviço. Né? Nós prestamos esse serviço, nós analisamos as particularidades de cada cliente. A nossa solução, ela não é um plug and play que você vai implantar, né, adotar automaticamente e não vai ter suporte. Não, você vai ter o apoio desde o início. E aí é uma outra parte bacana de estar falando, Frank. A gente fala muito da modulação do produto, né? E a gente da área comercial, também quando fala em capilaridade, a gente entende que tem um ponto-chave para tudo isso, que é o que a gente vem redesenhando, né? Que são os fluxos, mas principalmente enxergar como fazer essa capilaridade. Como é que é o posicionamento, né? E fala um pouquinho para a turma a questão de canais, né? O que a gente entrega para as nossas revendas, e para quem não sabe, a gente tem um sistema de revendas interessantíssimo com remuneração recorrente, que também a revenda, seja em WL, seja em PL, seja como revenda simples, acaba sendo muito favorecida porque a gente consegue também entregar esse DNA consultivo. Ou seja, os nossos canais são apoiados da mesma maneira, quer dizer, até melhor ainda, né? Porque a gente está literalmente replicando com a parte de fazer a aculturação, de ter mais punch comercial, ter mais punch de jornadas. Como é que é isso aí? Como é que tu enxerga isso aí, Frank? Como que eu enxergo? Que uma das vantagens de trabalhar com parceiros é que normalmente o parceiro ele é segmentado, ele é especialista em um determinado nicho. Então nós prestamos uma consultoria, mas nós somos mais generalistas. Então a gente consegue, naquela ideia de capilaridade que falasse, a gente consegue atender a todos os departamentos, até facilitando até mesmo o rateio da despesa. Quando nós falamos de canais, a maior parte das vezes esses canais têm uma especialidade. Um atende, sei lá, transportadora, o outro vai atender serviços, o outro vai atender distribuidores, e ele é expert naquele segmento. Então, ele traz o conhecimento do negócio e nos retroalimenta, ele nos torna melhores naquilo, e nós entramos com toda a parte de fluxo, de know-how para construção dessa... é uma troca de informação muito bacana, muito né? boa. Que é isso que o Frank falou. O parceiro ele tem um conhecimento específico de um determinado segmento e com o nosso conhecimento de fluxos, de implantação, de tecnologia, automação, o que mais a gente pode entregar? Eu diria que o melhor dessa parceria é esta sinergia que existe, né? Existe uma complementaridade. Nós somos especialistas na tecnologia, no atendimento de forma geral, como eu falei, na automação, em busca de inovações, como por exemplo IA, entre outras, e esse pessoal normalmente é especialista em um ou em alguns nichos de mercado, e nós conseguimos então potencializar. Aprendemos com isso e levamos conhecimento para o parceiro e, consequentemente, para os clientes desse parceiro. E melhorias na própria plataforma, né? Porque, às vezes, né, a questão do segmento, do nicho especializado, tem uma necessidade que, por nós, nunca passou essa necessidade na cabeça. Né? Então, é uma troca muito bacana. E isso é muito louco, porque, às vezes, a gente não entender de um segmento, a gente joga uma luz nova para o segmento. Também, e ao mesmo tempo, quando a gente aprende algo sobre aquele segmento, a gente inova ali e acaba trazendo aquilo também para outros segmentos. É retroalimentação o tempo inteiro. Embarca, torna melhor aquele segmento, torna melhor ainda para aquele segmento, e muitas vezes essa nova funcionalidade vai contemplar outros segmentos. Às vezes ela cabe em todos eles. Então, outro aspecto muito interessante dessa relação com parceiros é você potencializar isso, novamente, com a expertise do parceiro, com as dores de clientes específicos. O parceiro ele tem algo que é interessante, que muitas vezes nos falta, né, que é o relacionamento lá com o cliente, lá próximo, e ele consegue acessar mais facilmente essas dores, essas expectativas, essas necessidades, e a gente consegue absorver
e traduzir com a nossa, né, com o nosso conhecimento, com a nossa equipe, a gente consegue embarcar isso na ferramenta. E falando de canais, gente, é um ponto muito legal. A gente tem feito um movimento muito forte na área de canais, principalmente porque a gente entende que tem muita empresa que atua, como o Frank falou, em determinados segmentos, que tem um portfólio ainda não pronto, né? E muitas vezes de produtos que não se fala nem de receita recorrente, né? Então, quando a gente olha para canais, a gente está falando de um produto de alta aderência, de alta rentabilidade com receita recorrente, né? Não à toa que a gente está aumentando tanto a nossa área de canais. Então, fica a dica aí para quem não canal nosso, quem não conhece nosso programa de canais, tá? Entre em contato conosco, tá? O link vai estar aqui embaixo no vídeo, vocês vão ver, para entender um pouco mais do modelo de canais. E posso dizer para vocês, tem muito dinheiro na mesa, tem muita oportunidade, é um mercado que está crescendo muito, e olhem para um portfólio mais rico, porque a riqueza de um portfólio não está em quanto dinheiro ele traz, tá? Em quanta oportunidade ele abre, né? Então a gente é especialista em abrir portas para canais, né? E lógico, esses canais abrirem portas para a gente. E voltando aí para dúvidas, né? Como é que a gente poderia dizer hoje, na visão de vocês, nos respectivos departamentos, né? Tentar sintetizar isso para a turma lá. E essa pergunta eu acho bem provocante, né? O que vocês entendem que seja o grande diferencial do que a gente faz hoje? Por que a gente é diferente de todo mundo? Né? Por que as pessoas que estão nos ouvindo aí devem entender que a gente trabalha diferente? Eu diria que a principal razão tu já trouxesse, que é ter esse DNA tecnológico, inovador, a capacidade de revolucionar o atendimento com uma experiência embarcada, uma experiência em processos, em demandas que podem de fato ser automatizadas, enquanto a maior parte dos players, pelo menos, trata isso de forma genérica, né? Você tem algo pré-formatado, e você tem ali algumas configurações que o próprio cliente muitas vezes tem de fazer. Ele vai recorrer a treinamentos gravados, eventualmente a um suporte, mas nós não, nós analisamos isso antes, junto com o cliente. Nós indicamos para ele algo na medida da necessidade dele. Na verdade, são projetos, né? Projetos, a verdade é essa. Essa é a diferença. Acho que o grande diferencial é que a gente trata cada cliente como um projeto. Perfeito. A gente está construindo uma nova forma, né, que entra a questão de fluxo, de atendimento, de processos, de SLA. Então, é um projeto mesmo. Nós estamos construindo algo novo que tem que ser entregue muito bem, não só para o nosso cliente, mas principalmente para o cliente final desse cliente, né? Então, o nosso grande diferencial é tratar cada demanda, cada cliente como um projeto. Uhum. E aí, Murilo, é onde a gente encontra essas oportunidades em outros departamentos, como nós estávamos falando, RH, financeiro, logística, suporte, e aí por aí a gente vai, né, na área da saúde, né, não só a questão que todo mundo fala só de agendamentos e confirmação de consultas, não, existe uma série de outras coisas que tu pode estar tratando junto com teus pacientes, informativos. Então, esse é o nosso grande diferencial. Cada cliente é um projeto. E hoje é legal, a gente hoje fez uma reunião bem cedo, eu e o Luciano fizemos uma reunião, né, com um cliente que tem aí 650 vendedores, a gente está finalizando esse projeto. E aí foi muito legal, porque a gente tinha todos os níveis de gestão comercial ali, desde o diretor comercial até o vendedor nessa reunião, né, lógico que não todos. E o que eu achei legal que o cliente nos falou foi o seguinte: como é legal entender que vocês facilitam a nossa vida de uma maneira simples, sem ferir o nosso modo operante. Isso. Então, o que acontece? Né, tem que respeitar quase como se nós fôssemos óleo para a engrenagem de cada uma dessas empresas. Ou seja, a gente sim
implementa muito bem, tratando cada cliente como um projeto, mas a gente, entendendo de fluxo, entendendo de atendimento, a gente sabe que não dá para chegar lá e mudar tudo. E na tua analogia, nós temos um óleo para cada tipo de uma viscosidade para cada necessidade dessa. Exatamente. E aí, muito bem lembrado pela Jaque, que é um projeto. Falasse um cliente de 650 vendedores, mas isso vale para um cliente de 2. Tratamos um outro hoje, aliás, né, com 4 vendedores. E também é analisada a particularidade dele. Como é que tu fazes hoje? E os demais departamentos que vieram à tona nesse caso, aparentemente tem mais demandas, mais atendimentos nestes outros departamentos do que no departamento ao qual ele buscou a solução, exatamente. Ele tem uma grande oportunidade ali, mas os demais departamentos têm mais, podem trazer oportunidades para o departamento comercial. Muito bem lembrado. E eles têm mais dores, até mais volume de atendimentos do que o próprio departamento comercial, que pode ser melhorado. Porque, como a gente falou hoje, né? Cada enxadada é uma minhoca. O que acontece? Cada contato que um cliente faz, independente se ele entrou por um saque, se ele entrou por um Instagram, se ele entrou pelo site, se ele entrou por telefone, se ele entrou para comprar, se ele entrou para reclamar, não importa. Cada vez que um cliente faz um contato com uma empresa, é uma oportunidade de fidelizar, de uma nova venda, de ele trazer um novo cliente. Então, assim, a ferramenta UpChannel, ela te auxilia no quê? Não vamos deixar passar nenhuma oportunidade. E é porque a gente fala, né? UpChannel atenda com tudo. E olhando para isso, gente, tu comentaste uma coisa muito importante. É uma barbaridade sem tamanho o cara investir uma tonelada de dinheiro em departamentos, seja ele de atendimento ou marketing, e ele não enxergar absolutamente nada do que está acontecendo, ou ele não atender o telefone que tocou. Então, o que a gente está falando, né, é realmente cada enxadada uma minhoca. Cada um desses contatos é uma oportunidade de ouro. Sim. E só vai depender da gente como a gente vai tratar cada uma dessas oportunidades. E o que a gente faz é isso. É ajudar as empresas a atenderem ainda melhor, independente da maturidade. Não faz diferença se tu é nota 9.9 ou se tu é nota 4 nos seus fluxos. A gente consegue melhorar. O 9.9 vai virar 9.99. Não existe 10, né? E o 4 pode virar um 8, um 9. Sim. E isso lá na última linha, né, Jaque? Lá na última linha é o que a gente tá falando. Tudo o que a gente faz, na verdade, é para melhorar a última linha. É mais dinheiro dentro de casa. É mais dinheiro dentro de casa. O financeiro fica feliz. Exatamente. Se a nota tá boa, tu tens um tempo para reduzir, tu tens um custo para reduzir, tu melhora a eficiência e tu conhece as tuas demandas. Porque, falasse muito bem, a gente também hoje tratou de uma situação, investir tanto. Tá, mas e o que a gente não sabe? O que isso gerou? E a partir do momento que você coloca, né, a nossa solução, você passa a conhecer as demandas. O volume de cada um, né, de cada um dos canais investidos, de cada um dos assuntos em questão, de cada um dos departamentos, se você colocar em mais de um departamento, né? O tempo que isso leva, se eu preciso colocar mais gente em determinada demanda ou em determinado departamento, se eu posso investir esse tempo que daqui a pouco começa a sobrar de uma outra forma, né? Então você começa a ganhar em eficiência, além de ter informação sendo gerada de forma real, né? Automática, sem que eu, digamos, direcione ou crie uma tendência com essa informação. Ela é gerada automaticamente e ela é insumo depois para tomada de decisão assertiva, né? Isso é muito bem lembrado, né? A gente fala muito de a questão de atendimento, enfim, mas ela é uma ferramenta de gestão, né? Ela é uma ferramenta de gestão. Ela vai trazer o resultado, as informações ali contidas é que vão trazer essa informação, né? E de um outro ponto importante. Como eu vou direcionar de maneira automática. Que é o grande ponto. A gente tem estudos aí que mais de 90% dos clientes de software não puxam relatório. O que a gente está observando? Que quando há a necessidade eminente de uma atuação manual, as coisas acabam não acontecendo. Então, hoje a gente tem condição do quê? De criar atividades de rotina automáticas
para dar uma visualização de gestão. Então isso é maravilhoso. Um simples enquadramento. Por exemplo, qual é o seu segmento de atividade? A partir do momento que o cliente informa aquilo, ele dificilmente vai errar. Ele até pode, se for um cliente, dizer que é um outro segmento, sei lá, se passa, mas você não tem mais o operador errando naquele lançamento. Você tem a informação... E isso nós falávamos da questão do e-commerce, né? Por exemplo. No e-commerce, quando o cliente preenche, tu não pede para um vendedor preencher as informações, o cliente sempre vai preencher com os dados corretos, porque ele tem interesse em receber a informação da maneira correta. Ele espera algo, se ele solicitou algo, ele chega de e-mail... xxxx@gmail.com, né? Que o vendedor faz muito. Então, quer dizer, muito bem lembrado, porque o que a gente está falando? Quando a gente fala de UpChannel, a gente está falando de um card que já nasce de maneira automática dentro do CRM. Sim, e aí, quando eu falo em enquadramento, qual é a origem? Ele veio do telefone, ele veio... Ah, não, mas parei um pouquinho, esse cliente aqui ligou para mim, mas eu vou dizer que veio, eu é que trouxe esse cliente. Não, ele veio de uma campanha de marketing, ele veio do telefone. Qual é o canal que realmente está trazendo, captando? Resultado. Exatamente. Então, é um enquadramento, como eu digo, que é automático. Falasse, né, muito bem, é automático, não é algo que eu vou colocar segundo o meu interesse ou o meu entendimento. Muitas vezes não é por mal que a pessoa está fazendo, mas ela entendeu diferente e ela classifica, por exemplo, de maneira diferente. E isso distorce uma interpretação e, consequentemente, um investimento, uma decisão. E aí hoje foi engraçado. Hoje a gente pediu, um vendedor pediu apoio para estar fazendo uma proposta. E aí eu perguntei, né, quantos atendimentos esse cara faz por dia? Aí o vendedor me disse, ele não sabe responder. Gente, se não consegue enxergar dentro da tua estrutura, quantos atendimentos tu faz por dia... Precisa muito da gente. Precisa muito da gente. E não estamos falando nem de vendedor externo, a gente está falando de um vendedor, neste caso, interno, correto? Veja que não tem a informação. Quer ver um exemplo bem típico também da questão do enquadramento? Qual é a campanha que gerou o melhor resultado? Quando você tem, e aí eu tenho, né, alguns anos de experiência com CRM, com vendedores, dificilmente ele vincula a uma campanha. Não. Quando você coloca lá, por exemplo, uma landing page, você automatiza o fluxo, né, desse lead, você sabe exatamente de qual campanha veio aquele lead. E isso é decisivo. Isso é decisivo. O que fez sentido? O que gerou mais resultado, mais leads, mais conversão depois? Qual canal está funcionando melhor? Qual canal está se comunicando melhor? Só para citar um exemplo, mas tem vários outros que você vai ter, como eu disse, o enquadramento, a informação fidedigna. A gente fala muito aqui, né, do maior canal que se usa no Brasil, que é o WhatsApp, né? Mas não é só WhatsApp. Não é só WhatsApp. Existem muitas empresas que se comunicam através, gerando conteúdo pelo YouTube, né? E o YouTube está lá dentro do UpChannel, né? Então, quer dizer, um cliente que viu um vídeo, surgiu uma dúvida, ele vai te acionar, tu vai receber essa dúvida, não vai ficar boiando dentro do YouTube essa comunicação. E ele pode vir diretamente do YouTube para dentro, né, via ferramenta, ele vem para dentro, né, do processo de venda, por exemplo. Exatamente, ele já entra no processo de venda, já vai ser acolhido da mesma forma, né? Então, assim, gente, a gente fez esse primeiro quadro aqui falando com 2 departamentos. A gente vai trazer agora um pouquinho de techniquez aqui para dentro, né? Para falar com a turma do TI, que acaba gostando muito de falar sobre desenvolvimento, integração e automação, né? E para vocês não vão nem sentir, né? Vai seguir a conversa. Mas a gente vai trocar, vai parar um minutinho e vai mudar o time aqui para falar de mais algumas dúvidas que estão chegando para a gente, que são dúvidas interessantíssimas, porque a gente vai falar do assunto do momento, que é a inteligência artificial, né? A gente mesmo falava aqui, a gente estava aqui com o staff falando, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para fazer aquilo outro. Cara, dá para fazer um monte de coisa. E a gente vai ter 2 limitadores, banco de dados para consumir e vontade e entusiasmo de equipe. Porque a grande verdade é que tudo que a gente está falando aqui, gente, funciona muito bem, desde que estejamos de mão dada, sabendo aonde a gente quer chegar e trabalhando junto, que é o grande diferencial de ter a consultoria dentro de cada projeto. Então, galera, voltamos aí, né? Nem parou, né? Mentira, parou um monte, a gente tava falando um monte de coisa aqui. Então, estamos aqui no momento tech,
né? Falar de integração, falar de IA, né? Não se fala de outra coisa, né? Falar de automação. E aí estamos com o Luciano aqui, que é o CTO de toda a nossa operação. Tem um time grande lá, onde faz as entregas, faz as integrações, dá suporte. Né? Ele brinca que ele ficou com a gastrite, a gente ficou com as outras partes mais fáceis, né? Mas não tem parte fácil. Não. E vamos falar de IA, vamos falar de automação. E a gente tem uma pergunta aqui. A pergunta é: consigo automatizar todas as minhas atividades? Sim. Basicamente, né, puxando o gancho que vocês estavam falando sobre fluxo, né? O que é o fluxo? É a jornada do cliente, né? E a jornada do cliente, ela não está só naquele momento da construção dela. Ela está em todo momento. Então, o que é um diferencial muito grande? A gente está em todo momento. E como que a gente usa a IA que tu mencionou ali agora? Em toda parte da jornada, a IA ela vai se alimentando, ela vai ficando inteligente e vai entendendo mais sobre o negócio. Então, a gente usa a IA, que é uma pessoa dentro do computador ali, absorvendo o máximo de informação da tua empresa. Isso a gente automatiza em qualquer departamento, comercial, financeiro, enfim. E o que é pré-requisito para automatizar isso, Luciano? Tipo, eu consigo automatizar o quê? Eu sou uma empresa de transporte. Uhum. Eu quero fazer automações. O que eu tenho que ter de pré-requisito para que hajam essas automações? Não, basicamente a gente precisa de dados, né? Como que a gente tem esses dados? É muito difícil, é complexo, não porque a gente tem um time que faz isso, né? Mas precisa de um sistema para a gente consultar. Não tem um sistema, trabalho com planilha ainda. Dá para a gente consultar através de planilha? Dá para consultar através de planilha. Dá para a gente alimentar essas planilhas, criar indicadores novos para que ele consiga ter um BI ali dentro, né? Mas o pré-requisito é ter dados. Não tem dados, a gente alimenta, a gente cria, a gente provisiona isso. E outra pergunta. Sempre que a gente falar em automação, inteligência artificial nesses fluxos, significa que não vai ter uma pessoa lá nunca? Porque isso é uma coisa... Olha lá, gente, vou falar de novo, tá? As pessoas perguntam, não, mas eu gosto de um atendimento humanizado. Gente, primeira coisa, atendimento humanizado é um atendimento automático que se parece com um humano. Ponto. Atendimento humanizado é isso. Atendimento humano é uma pessoa. E um não é exclusão do outro. Que é o que eu perguntei para o Luciano. Quer dizer que se eu automatizar e botar a inteligência artificial, o meu cliente não vai conseguir falar com um atendente? Não, vai conseguir. Em um momento ele vai, em outros momentos ele vai agilizar isso, né? O que é o UpChannel? É uma ferramenta de relacionamento, né? Transformar ela humanizada, que é o que a gente faz, né? É o que tu falou. Transformar com que o nosso bot, a nossa IA, enfim, como a gente queira chamar, seja parecida com o humano, entenda a dor do cliente, trate a dor do cliente e consiga absorver e transferir para o lugar certo, né? Não tem nada mais broxante, frustrante do que a gente pegar e entrar num bot, digite 1, digite 2, digite 3, digite 4, digite 5. Daí tu digita, opção inválida. Isso aí é... Volte para o menu. Isso é horrível, Em breve um dos atendentes irá atender. Daqui a pouco um dos atendentes vai atender. Você 700. Então, é frustrante. eu participei disso porque, assim, eu recentemente tentei contratar um serviço numa operadora que tinha uma IA ali, né? E ela tinha uma IA aparentemente até bem construída no começo. Mas depois... ele perdeu-se a inteligência porque ele queria manter só o robô trabalhando, né? E chega em alguns momentos que ele casa junto com o humano trabalhando. Então, a ferramenta ela vai levar mais eficiência para quem está trabalhando ali. Por quê? Eu vou atender Murilo, a Jaque, o Frank, fulano, Beltrano, ao mesmo tempo e de forma rápida, organizada e segmentada. E tu recomenda um atendimento só com IA e só com bot? Ou tu entende que o atendimento ele tem que ser a mescla do atendente humano com a inteligência? O que é a tua opinião sobre isso? É possível fazer um atendimento só com IA, bem construído, mas para isso chegar, a gente tem que maturar bem. Então é muito importante ele estar mesclado no começo, né? No início da jornada, que foi que eu falei anteriormente. A jornada ela é construída ao longo do tempo. A gente vai ser uma venda, a gente faz uma venda consultiva, a gente implanta de maneira consultiva para o cliente, porque a jornada começa ali.
mas ela não termina após a implantação, né? Eu não vou ali colocar os meus dadinhos e deu. A tua empresa ela tá evoluindo, né? A gente sempre fala, tu fala muito, né? O que nos trouxe até aqui não nos leva daqui para frente. A mesma coisa vai funcionar com a IA, com um bot, com um sistema. Ele precisa seguir. Me né? corrija, Luciano, se eu estiver errado. Quando a gente fala em fazer um atendimento com a IA embutida, o nosso cliente, apesar da gente fazer uma venda consultiva, ele precisa também entender muito da jornada do cliente dele, né? Porque nós fazemos essa construção com o nosso cliente. E ele precisa nos alimentar com essas informações e também não só de como mas como ele gostaria de entregar isso. Né? Porque a gente sabe que, né, brincadeirinhas de Instagram, expectativa e realidade, né? A gente deseja muitas vezes algo, mas o meu cliente, a pessoa que está na ponta usando a ferramenta ou que quer consumir o meu serviço ou o meu produto, ela quer uma outra coisa. E eu acho que isso é fundamental, ou eu estou equivocada? Não, é fundamental também, porque quando a gente inicia o processo de implantação, de construção da jornada, né? Eu gosto de falar jornada porque é uma jornada o cliente participar ali contigo, né? Se ele entrou, vocês falaram antes, para suporte, para venda, para qualquer coisa, ele está interessado. Então, quem vai estar ali junto com a gente construindo essa jornada, transformando de fato o atendimento dele robotizado em algo humano, as pessoas da própria empresa. Eles sabem do fluxo, eles sabem o que é core business deles. A gente sabe o que fazer com a plataforma. Então, vira um time, entra numa sintonia e a gente fica entrosado para isso. A gente constrói um atendimento humanizado, inteligente, né? Porque tu perguntou, se a gente é interessante mesclar ou não. Depende do tipo que a gente, do nosso objetivo com aquele cliente. Às vezes o cliente quer ser atendido só por um robô ali, se resolver o problema dele. Principalmente se esse cliente for jovem, né? Se for jovem, exatamente. A gente percebe isso, né? Eu falava hoje, acho que falávamos no almoço, não lembro que oportunidade, a questão dos tablets, né? Não sei quem gosta de ser atendido por tablet em restaurante, eu não gosto. Eu particularmente não gosto. Mas quando eu enxergo que os tablets vendem 30% mais que um garçom, que os tablets vendem 30% mais do que o caixa, lá da rede de fast food que a gente vai, né? É uma experiência digital, né? Então, na experiência digital, o público de consumo está mais familiarizado. Então, gente, é um movimento que, independente da gente gostar ou não, já está constatado. O tablet atende melhor e vende mais e custa menos. Mas eu não gosto, meu primo não gosta, mas por amostragem geral ele funciona muito melhor. E a plataforma do Tchone pode fazer isso, e né? Quando a gente faz isso, o que a gente está fazendo, né? Falávamos de educação, EAD. Gente, mesmo que a gente tenha um comércio físico, é importante que as experiências de relacionamento sejam digitais e a gente tem que estar preparado para isso, as escolas. Semana passada falava com uma instituição de ensino grande aqui da região e a gente falava justamente sobre isso. Eles diziam, nós não vamos virar EAD. E eu disse, que legal, mas mesmo sem vender EAD, vocês vão ter que se parecer nas jornadas com isso. Porque é isso que o público já está familiarizado. Então, quando a gente fala de upchannel, gente, são números que, independente do sentimento que a gente tenha, são números que têm que ser buscados. E as automações vão fazer parte cada vez mais do nosso dia a dia. Gostemos ou não. É fato. É mais ou menos como na década de 90, que as empresas falaram, não, mas eu vou ter que montar um site. Gente, muito bem. Ter uma plataforma de gestão de canal digital é como na década de 90 tu dizer que tu tinha que ter um site. Não existe como retroceder isso. É um processo. Ou tu embarca e segue essa jornada junto com o movimento digital e tecnológico que está acontecendo, ou tu vai ficar para trás. Não e aquilo que tu falou, Murilo, tem que mesclar. Eu vou ter um público, né, que somos nós, os que passamos pela migração, né, do analógico para o digital. Nós somos arrastados, né? Estamos com 40 e picos, né? Fomos arrastados, né? A gente virou digital porque percebeu que tinha que virar digital. Na verdade, diferente da nossa filha que tem 14, né? De uma população que quando a gente nativa. tem uma dificuldade técnica, a gente chama ela, né?
É que na verdade Ela aí nasceu ali. o que acontece? A gente está falando que a gente vai acabar se comunicando daqui para frente com nativos digitais. Exato. É diferente, é muito diferente. Ah, eu vou ter que esquecer todo o resto? Não, porque ainda existem gente velha, né, que gosta de atendimento analógico. Mas a gente A está tendência é que diminua cada vez mais. cada vez mais. População ativa, tecnológica eu falo- é totalmente diferente. Tu Né, fez Luciano? Vou passar a palavra para Tilo, mas eu me entusiasmei com uma coisa, né? Às vezes a gente vai fazer algumas automações em hospitais e clínicas e é muito engraçado porque a gente tem algumas resistências muito comuns, né? E a primeira delas em clínica e hospital é dizer, não, mas o meu público é bem mais velho e o meu público não gosta de usar esse tipo de ferramenta. Balela. Tá? Primeiro, o público mais velho já está se comunicando muito bem com o digital e o público mais velho de amanhã é o jovem de hoje. Exatamente. Eu tenho que estar pronto hoje, né? E a gente já viu essa várias, né? Já. Não, o que é uma jornada inteligente? É saber que aquele público que está falando comigo, seja ele de 18 anos ou de 68 anos, quer falar comigo, ele precisa se comunicar comigo. Então, a gente construir uma jornada inteligente é conseguir entender que aquele senhor, ele está ali para falar comigo e talvez a minha abordagem, que é para tua filha de 14 anos, não tem que ser a mesma. Então, transformando o atendimento com uma IA, a gente consegue identificar o cara de 68 anos, a mulher de 20, muito bom. a menina de 14. Eu posso ter tratativas diferentes, então. Pode. Eu posso ter um discurso mais descolado para um jovem e posso ter um discurso mais tradicional, lógico, com as mesmas informações, mas a gente está falando de usar linguagens um pouco diferentes. Exato, É possível fazer isso? É possível. Por exemplo, o público mais velho, ele acaba mandando mais áudio, né? Ele trata por áudio, porque ele foi acostumado a falar no telefone. Para. Se tu contar aqui que eu faço ligação o tempo inteiro... Então, ele foi acostumado a falar pelo telefone, então às vezes ele manda um áudio. E se a gente não der a inteligência, que é o que a gente faz no Up Channel, ele vai ficar ali num limbo, daí ele, de fato, o cara do médico lá, o gestor médico da clínica, do hospital, não vai... ele vai falar, isso não serve pra mim, porque foi mal construído, não tem inteligência. Mas então a inteligência artificial, ela vai conseguir identificar pela comunicação de áudio ali e vai conseguir vai conversar com ele normal. O senhorzinho aqui, ele quer ver o exame do coração dele. Principalmente porque a gente quando outra coisa importante, gente, a gente tem dentro do Up Channel uma coisa maravilhosa que é o seguinte, quando o cliente nos chama, a gente já tem esse cliente lá na base de dados, eu já sei quem é o cliente, eu já sei qual é a idade do cliente, eu já sei o que ele gosta, o que ele não gosta, eu já sei inclusive o que ele não quer ouvir e o que ele vai querer ouvir, fica mais fácil se comunicar. Né? E aí voltando, fazendo um gancho, acho que uns 5, 10 minutos atrás, olha que incrível, quando a gente fala de Up Channel, a gente está falando, Luciano, uma palavra que eu acho sensacional e que a gente está na frente dos concorrentes anos-luz, posso falar com total propriedade: implantação, equipe de implantação. Todas as nossas ferramentas, sejam elas de voz, que é o caso do Upphone e do Up Channel, né? O Up Channel é as duas coisas, o Upphone é só a parte de voz, a gente implanta. A gente pega o cliente pela mão e faz o negócio funcionar, né? E eu tenho usado uma expressão, né, que os concorrentes fazem o se vira negão, né? Não. Dá 2 tapas nas costas, o cara vai, negão, agora é contigo. Então, a implantação é um diferencial tremendo. Exato, trazendo pro esporte, né? Não é só falar pro Bambam aqui, dá um soco na cara do Murilo que ele vai derrubar o Popó. É uma jornada que foi construída. O Popó, ele treina desde os 14 anos dele. Criou-se uma jornada, criou-se uma rotina. Não é à toa que ele é 4 vezes campeão mundial e deu uma surra no Popó. A mesma coisa serve pra tecnologia. Não, ao contrário, né? Ele deu uma surra no Bambam, né? Deu uma surra no Bambam, exato. A mesma coisa serve pra tecnologia, né? É uma jornada construída, é uma inteligência criada. E isso não precisa ter o time de 40 anos. A gente faz isso em meses, em dias, né? Na verdade, o nosso time ele faz isso, né? Ele tem esse know-how e ele transfere aquilo que a gente estava falando. É uma sinergia. O cliente, junto conosco, constrói essa árvore de atendimento, essa jornada do cliente. E outra pergunta, tá? Que essa aqui eu ia deixar para a semana que vem, mas acho que vamos falar nessa. Que tamanho a minha empresa tem que ter para usar as ferramentas Up Channel e Upphone? A tua empresa atende? Atende. Então qualquer tamanho. Muito independente de atendeu,
precisa do Se UpChannel. relaciona. Precisa do UpPhone. Eu adorei- Precisa de todas. Eu adorei que a Jaque falou, né? Década de 80, 90, e o cara dizia, meu Deus, eu vou Sim, ter que montar tá um um site. site. Cara, vai, cara. Hoje, E se tu tá vivo até hoje sem montar o site, depois manda uma mensagem pra gente, a gente quer fazer um estudo de E se vocês. tu tem o site e tu não consegue se comunicar com o teu cliente por dentro do teu site, tu também precisa do UpChannel. sim. O canal hoje que a gente falou desde o começo, principal disparado é o WhatsApp, né? Mas não é só o WhatsApp. Recentemente, o Zuckerberg tropeçou no fio e ficou sem Instagram, Facebook, o WhatsApp. Tava meio lento, meio travando, mas tava lá o Telegram funcionando, né? Outros canais funcionando, o chat O chat interno do teu nosso site. Teve funcionando, que vai estar lá uma dentro do sabotagem site. ontem, né? Acho que foi ontem, né? Que teve uma sabotagem, cortaram os cabos aí. Sim, E diz é. que o que eu digo, Zuckerberg- o Zuckerberg- a E diz que o informação- Zuckerberg anunciou por dentro do X que tava com problema É. no... É, Exatamente. isso, E aí ele- o Elon Musk ainda fez uma brincadeira. Se você está lendo essa mensagem agora é porque os nossos servidores não caíram. Exato. Mas a informação que pelo menos eu tive é que 3 cabos no Mar Vermelho foram rompidos, ocasionando toda essa queda de tráfego, e isso foi mundial. 25% do tráfego mundial foi afetado. Mas não precisa estar refém aquilo que é tendência. Tu tem o chat, tem outros canais, então tu vai atender por tudo. Teu cliente quer entrar em contato contigo, tu tem que estar ali para receber, E mesmo independente quando do tu estiver canal. fora, né? O teu bot vai poder responder, estamos fora no momento. Exato, o robô mais ele breve não tem possível horário você vai de ser descanso. atendido, né? O robô é 7 dias por semana, 24 horas por dia, sem férias, não fica doente, ele tá ali, né? Então não tem por que não utilizar ele e agregar dentro da jornada, né? Muito bom. Então, assim, até pra já dar um spoiler pra vocês, né? A gente tá finalizando aqui e semana que vem a gente vai falar sobre as restrições do Meta, das APIs oficiais. A gente vai entrar falar um pouco de algumas soluções para alguns segmentos que o Meta não deixa trabalhar por dentro em API oficial, que aí a gente vai estar falando de drogas, criptomoedas. Drogas? Drogas? Drogas. Farmácia, né, Farmácia. gente? Farmácia, né? Drogas? Farmácia, manipulação. Até mesmo a Sim, farmácia sim. de manipulação tem algum tipo de restrição em API oficial. Sim. E aí, eu tenho uma farmácia de manipulação, eu tenho uma cervejaria, eu tenho... Vendo armas. Eu vendo armas, né? As próprias armas brancas. E aí, eu não consigo criar um chatbot? A gente vai falar semana que vem, tá? E o spoiler é, consegue. Vamos falar sobre isso. Valeu, Luciano. Valeu, Jaque. Valeu, Valeu, Frank. Valeu. Valeu, time. Uma boa semana pra todos e vamos que vamos.